Aleluia. Eu gostaria hoje de falar sobre atitudes que nós devemos ter diante de situações difíceis. Essa semana nós fizemos alguns aconselhamentos e nós temos notado que muitas pessoas têm dificuldade no momento das aflições. Irmãos, escute o que eu quero te dizer. Nós não, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós nos batizamos, isso não traz imunidade a nós de não passarmos por guerras. Nós não estamos imunes de passarmos por guerras, por lutas. Guerras serão travadas contra nós. Inimigos se levantarão contra a nossa alma. Inimigos se levantarão contra o nosso espírito, contra a nossa vida. Há muitas coisas que querem nos destruir, que querem destruir a nossa fé, que querem destruir o nosso casamento, a nossa vida profissional, a nossa vida como pai, como mãe. Satanás tem caçado o povo de Deus, sabe, com destreza, porque, irmãos, ao contrário do que muitos crentes pensam, que o diabo não é nada, que o diabo já está vencido. A Bíblia diz, irmãos, exatamente o contrário. Diz que ele é sagaz, ele é cheio de astúcia, inteligente. A Bíblia diz que Satanás é estrategista na mente, porque ele sabe que se ele consegue prender você na sua mente, ele consegue prender o seu espírito e prender a sua alma. Ele sabe que se ele consegue prender você a uma mentira, a um erro, sabe, a um engano, ele sabe que ele prende você e prende todas as pessoas ao seu redor, porque a verdade é que quando alguém da nossa família fica doente, a gente fica junto, nós sofremos juntos, porque isso é família, é um corpo, é uma equipe. Sabe, queridos, são tantos desafios diários, e a gente vai indo ao longo dos meses, aconselhando, ao longo dos meses falando, pastoreando, e você vai vendo que muitas pessoas, elas não entendem, que nós, irmãos, vamos sim passar por lutas, seremos sim desafiados, a nossa fé será desafiada. Aliás, a nossa fé é desafiada todos os dias quando nós levantamos. Somos desafiados a crermos que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor abrirá uma porta naquele dia. Somos desafiados a confiarmos que Deus vai fazer acontecer. Somos desafiados a confiarmos que o melhor de Deus ainda não veio, que Ele está por vir. Amém? Diga para quem está ao seu lado, ainda está por vir o melhor de Deus na sua vida. Posso ouvir amém por isso ou não? Quem recebe essa palavra? Amém? É o que eu quero. Todos os dias eu quero levantar, irmãos, eu quero crer e confiar que ainda não chegou o melhor, que o melhor ainda está chegando na minha vida, que eu ainda vou ver o melhor, que mesmo que eu já recebi tanto da parte de Deus, são tantas coisas, eu creio que o melhor ainda não chegou, Deus ainda vai trazer o melhor. Eu sou desafiado a confiar e a crer nisso. Mas a Bíblia não traz imunidade aos crentes. Irmãos, nós não podemos viver crentes imaginários, ou crentes meninos da fé, como diz Paulo. Precisamos crescer na fé, no entendimento da palavra de Deus, e estarmos preparados, porque a Bíblia diz que sim, haverá guerra, haverá lutas, mas a Bíblia diz, em todas essas coisas, vós sois mais que vencedores. Você que está aqui e foi desafiado talvez ao longo desse mês, ao longo dessa semana, sabe, desafiado a descrer em algo. Talvez você foi desafiado a desistir de algo. Talvez você foi desafiado a deixar algo. Escute o que eu quero te falar. A fé que está dentro de você é o firme fundamento das coisas que você espera, e ela é a prova das coisas que você ainda não vê. Dentro de você existe uma medida de fé,
E essa medida de fé, ela comunica com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus comunica com Deus que a vitória pertence aos filhos de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você é filho de Deus. Então a vitória pertence a nós, irmãos. Há uma medida de fé dentro de nós, que ela diz que nós somos filhos de Deus. Há uma medida de fé dentro de nós, que comunica com o Espírito Santo de Deus, que Deus está ao nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá, irmão, ser contra você, filha querida, filho querido de Deus? E aí a gente vai lendo textos como esse, e às vezes você vai ligando um texto com outro. E eu pensei, irmãos, em ligar esse texto de Tiago capítulo 1 com um homem na Bíblia, também no Novo Testamento, no livro de Marcos capítulo 5. Tem um texto no capítulo 21, 22 e 23. Uma história terrível, uma história de fé tremenda, com um final feliz. Mas, sabe, não foi fácil. Ninguém disse, irmãos, que seria fácil servirmos ao Senhor. Ninguém disse que seria fácil, irmãos, nos tornarmos automaticamente inimigos de Satanás. Porque quando nós selamos a nossa vida, quando nós colocamos aquele selo do sangue de Jesus, quando colocamos aquela marca da promessa da salvação na nossa vida, nós nos tornamos automaticamente, irmãos, inimigos de Satanás, que quer nos destruir, que quer nos roubar, que quer nos matar. Jesus disse isso. O diabo veio roubar, matar e destruir. E essa guerra, irmãos, às vezes tem se intensificado. Hoje começa uma nova semana. Comece a semana confiando. Pega essa palavra que Deus está te dando agora. Faz essa semana ser diferente. Use a sua fé diferente. Anote essa palavra. Escreva ela no seu coração. Anote aí na sua agenda. Para que ao longo dessa semana você esteja de verdade meditando nela. Acorde, deite, meditando no que Deus está falando com você acerca da fé. Porque, irmãos, é a fé o ponto-chave para nós alcançarmos algo essa semana. É nós praticarmos a nossa medida de fé. Confiança. A nossa boca confessar, a nossa boca falar. Mês passado nós falávamos sobre a boca. O poder das palavras. O poder das palavras. Escute isso. Agora, em Marcos capítulo 5, no versículo 21 e 22, eu quero ler com vocês esse texto. 21, 22 e 23. Diz assim que Jesus voltou para o outro lado do oeste do lago. E muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi-se e jogou aos pés de Jesus, pedindo ele com muita insistência. Amém? Diga essa palavra, insistência. Amém, irmãos? Eu estou lendo na linguagem de hoje aqui, uma linguagem diferente da sua, para ser mais prático. Esse cara, ele estava com um problema na sua casa. Estava com um problema sério na sua casa. Mas ele decidiu procurar no lugar onde ele sabia que havia resposta. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje com esse cara é onde nós temos procurado solução para os nossos problemas. Aonde temos buscado respostas para a nossa pergunta. Aonde eu busco isso? Quem é a sua fonte de respostas? Quem é a sua fonte? Sabe onde você tem buscado respostas para tantas indagações, tantas situações que têm acontecido ao seu redor? Querido, Jesus estava fazendo ali uma missão como costume, sabe? De repente ele desce numa praia, e naquele dia sai ali aquele homem, e eu entendi uma coisa, irmãos. Jairo foi buscar respostas no Senhor. Agora, por que isso aconteceu? Eu fiz a pergunta para mim mesmo, e então quando você pergunta, você entende a resposta. Porque Jairo fez uma coisa que nós muitas vezes não queremos fazer: sairmos da nossa zona de conforto. Irmãos, eu escrevi aqui, é uma delícia a zona de conforto. É uma delícia, irmãos. Televisão é muito gostoso. Assistir filme, comer pipoca é uma delícia. Passear, pescar, meu Deus, que coisa gostosa. Como é gostoso dormir até tarde.
Como é gostoso comer bem todo dia. Tudo isso é gostoso. Irmãos, a nossa zona de conforto é muito gostosa. Sim ou não, gente? É gostoso. Estar na casa dos amigos, comer churrasco. Mas aqui Jairo, irmãos, ele decidiu sair da sua zona de conforto. Ele decidiu sair desse lugar delicioso e ir buscar respostas em Jesus. Talvez o que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para falar para você, meu filho, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa buscar algo que talvez você não buscou. Você precisa fazer um sacrifício que talvez até hoje na sua vida como cristão, como homem e mulher de Deus, você ainda não fez. Talvez aquele jejum que vai doer mesmo. Talvez aquele tempo de oração que te custe. Sair da zona de conforto, irmão, não é fácil. Poucas pessoas querem. E esse homem Jairo aqui, ele era chefe de uma sinagoga. Era um cara muito importante na sociedade ali. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Ele sai da sua zona de conforto, vai procurar Jesus, acha Jesus, e ele poderia muito bem, com toda a sua posição social, diante da sociedade, ele mandar um mensageiro dizer, olha, vai lá e diz para Jesus que Jairo está pedindo para que ele venha até a sua casa. Não é mesmo? Mas não. E quando ele chega aos pés de Jesus, irmãos, sabe o que aquele homem faz? Aquele homem se prostra aos pés, ele se joga, diz a Bíblia. Se você ler a tradução, você vai descobrir que ele não chegou lá e falou, Senhor, por misericórdia, ajuda, Senhor, me ajuda, eu estou com um problema sério na minha casa. Não, ele chega, se joga, se suja tudo. Talvez ele estava com aquela roupa linda, maravilhosa, sabe? Mas ele chega, ele se joga no chão, ele se joga aos pés de Jesus, como se ele dissesse assim, olha, não adianta, eu não tenho respostas, e a minha resposta é o Senhor. Talvez, irmãos, o que Deus está esperando é isso. Esse momento em que você abre mão, sabe, das suas forças. Esse momento que você abre mão dos seus achismos, e você se joga aos pés de Jesus, e você vai dizer, Senhor, o Senhor é o único agora que pode me ajudar. O Senhor é o único agora que pode me responder. Talvez o que o Senhor está esperando, irmãos, é nós sairmos da nossa zona de conforto e nós nos humilharmos aos pés de Jesus. Talvez seja isso. E quando Jairo se humilha aos pés de Jesus e se joga ali, e ele decide sair da sua zona de conforto, e ele está diante do Senhor, a Bíblia diz que ele conquistou o coração do Mestre Jesus. Naquele mesmo momento, Jesus decide ir até a sua casa para resolver um dos maiores problemas da sua vida. Sabe, queridos, é interessante isso. No capítulo 22, ele chega, se joga aos pés de Jesus. No versículo 22, perdão, do capítulo 5. Sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa, que situações desesperadoras e difíceis, elas exigem de nós, irmãos, sabe, intensidade. Situações que nos desesperam, ela exige de nós mais intensidade. Engrossarmos o caldo, amém, irmãos? Não é comer aquele caldinho ralo, não, mas é botar farinha nesse negócio, é engrossar esse pirão. Se você está orando 10, 15 minutos, não está tendo resultado, ora 1 hora. Eu já estou orando 1 hora, não tem resultado, ora 2. Eu estou jejuando 1 vez por semana, não estou vendo resultado, jejua 2. Querido, existe alguma coisa que você pode fazer para mudar essa situação, mas escute, é você que determina. O céu está dependendo da ação da terra. Irmãos, como nós os seres humanos, nós gostamos das coisas fáceis. Nós não queremos sair da zona de conforto. Na verdade, a gente quer continuar na zona de conforto, porque a zona de conforto não precisa de compromisso. Nós não precisamos ter compromisso com Deus. Nós não precisamos ter compromisso, sabe, com o Espírito Santo. Não precisamos ter compromisso com nada, porque a zona de conforto é algo muito gostoso, sabe, queridos? Mas aqui esse cara, ele decidiu intensificar. Ele decidiu fazer o que ele não tinha feito. Ele decidiu, irmãos, ir em lugar onde ele não tinha ido. Sabe, talvez por ele ter dinheiro. A Bíblia não diz isso. Mas talvez por ele ser um cara que tinha dinheiro, ele tinha buscado talvez soluções já para sua filha. Mas não adiantou. Porque tem coisa que dinheiro não resolve. Tem coisa que amor não resolve. Tem coisa, irmãos, que a presença de pai e de mãe não resolve. Tem coisa que é espiritual.
Quem está me entendendo, gente? Tem coisa que é espiritual, que resolve mesmo é usar armas espirituais. O que não é natural é sobrenatural. Quem está me entendendo, irmãos? Se você está passando alguma coisa que não é natural, ela é sobrenatural, então ela é espiritual, você tem que usar armas espirituais. Quais são as nossas armas espirituais? Diga assim: a fé, oração em línguas, Espírito Santo. Irmão, nós precisamos disso. As nossas armas espirituais, usarmos as nossas armas espirituais. Outra arma espiritual, a adoração. A adoração é uma arma terrível contra Satanás. Agora há pouco eu falava no aconselhamento, Davi, irmãos, ele descobriu a adoração e ele começava a adorar e os demônios eram expulsos das pessoas. A adoração é um lugar, se tem um lugar onde Satanás detesta, é quando Deus é adorado. Quando uma boca adora Deus, ao invés de amaldiçoar. Nós temos armas espirituais, amém, gente? Mas para elas serem usadas, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos intensificar a nossa busca ao Senhor. Precisamos intensificar, irmão, o nosso coração buscar ao Senhor. Derramar o nosso coração na presença de Deus. Não adianta nós simplesmente acharmos que vamos ver uma vitória, ou vamos ter algo, irmão, só por mérito. Porque um dia nós decidimos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Naquele dia nós nos ingressamos a um exército chamado Exército de Deus. E nós temos lutas. Temos batalhas. Todos nós temos as nossas batalhas. Todos nós temos as nossas lutas. Mas tem uma coisa, irmãos. Todos nós usamos a mesma arma. As nossas armas são as mesmas. Essa pessoa do seu lado não pode ter e não terá arma diferente. As nossas armas sempre serão as mesmas. Porém, irmãos, vencerá aquele que intensifica, aquele que derrama mais o seu coração, aquele que se esforça mais diante do Senhor, aquele que paga um preço diante do Senhor. Porque a vitória, é verdade que ela pertence aos filhos de Deus, irmãos. Mas a Bíblia diz, e Jesus diz no livro de Mateus, que ainda nos dias de hoje, o reino de Deus é tomado pelos violentos. Não é por gente que fica olhando a situação e chorando, e murmurando, e se lastimando. Não, meu irmão. Levanta desse lugar de conforto que você está. Levanta desse lugar de choro que você está. Se levanta e diga: eu sou filho de Deus. Eu vou romper nesse lugar. Eu vou vencer em nome de Jesus. E você vai buscar de Deus uma solução. É verdade que Jairo poderia, ter ficado chorando, murmurando, lamentando, como é de costume, irmãos, de nós fazermos isso. Porque ele estava vivendo uma dificuldade terrível. Mas ele preferiu sair do seu lugar e buscar Jesus. Olha para esse querido do seu lado e diga para ele: é este lugar que você tem que buscar, meu irmão. Esse é o lugar, irmãos. Escute, é este lugar que nós temos que achar. Esse é o lugar onde está todas as promessas de Deus nos esperando. Em Jesus estão as promessas te esperando. Em Jesus estão as respostas te esperando. As soluções te esperando. A Bíblia diz, irmãos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de toda a intensidade da sua vida. Não adianta nós nos enganarmos que oração, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, essa oração tem um efeito. Mas quando a guerra é intensa, você tem que intensificar também as suas armas. Quem está entendendo, irmãos? Existem níveis, eu não posso falar sobre isso agora, porque nem é o que eu quero falar, níveis de guerra. Mas existem níveis de guerra, irmãos. Sabe, existem guerras que nós temos que usar poder de fogo espiritual pesado. Não dá para chegar lá com uma pistolinha de um tiro. Sabe aquelas antiguinhas de encher pela boca e dar um tiro, pronto. Se você matou, matou. Se não matou, você vai morrer. Existem níveis de guerra que ele exige armas poderosas. Existem níveis de guerra que você tem que estar forte. Você quer entrar numa guerra fraca, raquítico espiritualmente, você vai ser vencido. Quem está me entendendo, gente? Eu creio que o Espírito Santo hoje está te preparando para um nível maior e você vai conquistar. A segunda coisa que Jairo faz, irmãos, eu quero falar 5 coisas, rapidinho. Vou tentar falar as 5. Jairo clamou a Jesus. Quando ele encontra Jesus,
Eu fiquei fazendo uma análise desse Jairo aqui. Ele clama a Jesus. Jairo sabe que ele estava diante do Senhor. Jairo sabia que ele estava diante de alguém muito poderoso. Então ele suplica ao Senhor. Ele pede socorro ao Senhor. E a Bíblia diz em Marcos 5:23, e insistentemente lhe suplicou. Irmãos, olha para mim. Quantas vezes você orou e jejuou por essa situação que você está passando? Qual é o nível da sua insistência por um milagre, por essa situação? Nós desistimos muito fácil. Nós nos entregamos muito fácil às coisas. Não podemos. Amém, queridos? Sabe, irmãos, talvez o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje é que Jairo sabia aquilo que ele estava buscando, sabia onde ele estava procurando, e sabia que ele podia clamar a Jesus com fé, pois com fé nós somos ouvidos. O Espírito Santo precisa achar fé dentro do nosso coração. O Espírito Santo precisa achar fé dentro do seu coração, para mudar essa situação, reverter esse quadro. Nós precisamos do ser achado em fé. E fé não é mágica. O que a Bíblia está dizendo não é que você tem que fazer uma mágica para aquela situação mudar. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando o Espírito Santo olhar para você, ele não vai olhar alguém cheio de medo, com medo de perder, com medo de ser vencido, mas ele vai encontrar alguém dizendo: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho. É a forma que você se encontra nesse momento. É a forma que você está no momento da sua luta, no momento da sua guerra. Você está entendendo? É como o Espírito Santo olha para você. Ele precisa achar fé dentro de você. Ele não pode olhar para você e achar em você dúvida, medos, desistências, comodismo, conformismo. Mas ele diz assim: olha, o Espírito Santo passa pela terra e ele quer achar fé em nós, irmãos. E a Bíblia diz assim, que fé é não se conformar com o curso desse mundo. Escute o que eu quero te falar. Saia daqui hoje não conformando com o que você está vivendo. Não se conforme. Não diga é o momento da vida. Não diga todo mundo passa por isso. Não, irmão. A Bíblia diz que não é assim. Porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não pode ser atingido. Você não pode. Você é filho. Papai te ama. Diz para quem está ao seu lado: o papai te ama. Se papai me ama, eu não posso concordar com essa situação. E o Espírito Santo precisa achar fé dentro de mim. Ele precisa olhar bem no fundo do meu espírito. Porque a Bíblia diz que o meu espírito, ele testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus e que a vitória pertence aos filhos. Então eu sou filho e eu vou viver essa vitória. Eu vou ver a minha vitória em nome de Jesus. Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amém? Acalma o seu coração. Está no vale, acalma o seu coração. Respira fundo aí, ó. Aí Davi diz assim: porque está batida a minha alma. Davi respira fundo, ele diz assim: por que é que você está batida a minha alma? Confia em Deus, pois Ele virá ao nosso favor. Irmãos, Deus vai se levantar do seu alto e sublime trono em direção a você, para que a mão de Deus direcione até você. A Bíblia diz que tem uma ação aqui na terra, chamada ação de fé. E isso traz a conquista. E não é a gente imaginar, escute, irmãos, não é a gente ficar no mundo imaginário, imaginando, sabe? Porque tem muito crente que está vivendo, irmãos, essa poesia, uma vida muito poética cristã, muito romântica cristã. Deus me ama, misericórdia de Deus, Deus é amor. Pronto. Vou ficar de boa aqui, alguma coisa vai acontecer. Existe uma ação. Olha o que Jairo fez. Sai da zona de conforto. Segundo, procura a resposta em quem realmente tem resposta de poder.
Quem está entendendo, irmãos? Clamou a Jesus, decidiu clamar, porque clamar é melhor do que desistir, clamar é melhor do que murmurar, clamar é melhor do que fofocar, clamar é melhor do que falar mal, clamar é melhor do que amaldiçoar. Quando você clama a Deus, sabe, irmãos, é você e Deus. Você está clamando a alguém que realmente tem solução para a sua vida, alguém que realmente tem resposta para a sua vida. Quem está me entendendo, gente? E olhando esse texto aqui, esse segundo ponto, eu vejo uma coisa chamada, que nós precisamos ter, irmãos, essa semana: ousadia. Ser ousado, levantar e colocar o pé no chão e dizer: eu creio, eu não aceito essa situação, eu creio, eu confio nas respostas do meu Deus, eu vou orar e as coisas vão mudar, eu começar a interceder por essa situação e esse quadro vai mudar, eu vou abrir a minha boca, eu vou clamar e essa situação vai ser retirada em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Tenha ousadia, seja ousado. A Bíblia diz, irmãos, que temos que entrar pelo novo e vivo caminho chamado Jesus com ousadia. Deus está buscando um povo ousado. Sabe, queridos, um povo ousado. Ele clama a Jesus. Sabe, mas eu fiquei pensando, será que em nenhum momento veio uma vontade? Com certeza veio, irmãos, vontade de desistir. Jairo, talvez no meio do caminho, talvez indo ao encontro de Jesus, com certeza a alma dele gritando dentro dele: não adianta, não tem mais jeito. A alma, olha a alma gritando dentro dele: já era, isso aqui não tem mais solução, fulano te odeia, esse casamento faliu. A alma gritando. Com certeza Jairo estava indo ao encontro de Jesus, irmãos, porque a alma é assim, ela berra, ela grita. O sentimento latente da alma, sabe, irmãos, estava ali claro, batendo como o coração dele. Mas Jairo, irmãos, ele decidiu e ele preferiu confiar no Senhor e não ouvir a sua alma. Amém? Coloque a sua mão assim no seu coração. Diz assim para a sua alma: você vai se aquietar em nome de Jesus. Agora, com autoridade, diga: cala a boca, alma, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a alma é assim, ela quer ficar berrando e gritando, fazendo a gente desesperar, fazendo a gente desistir. E com certeza a alma de Jairo estava gritando nesse momento, pedindo que ele desistisse, pedindo talvez que ele murmurasse. Mas ele decidiu se entregar, irmãos. Ao invés do clamor da alma, um clamor a Jesus. Amém? Um clamor a Jesus. É a chave. Amém? Pega essa chave, um clamor a Jesus. Essa semana é isso. Reúna com sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, e faça um clamor, uma súplica a Jesus. Terceiro, Jairo vai até Jesus, clama a Jesus, porque ele creu que Jesus podia mudar a situação dele, irmãos. Quantas vezes nós estamos em reuniões como essa, reuniões de célula, e saímos de lá descrentes, saímos lá, sabe, sem confiarmos. Uma palavra revelada é colocada, Deus usa aquele líder para falar conosco. Aquele líder jejuou, aquele líder orou naquele dia da célula, para ser usado pelo Espírito Santo, trazer uma palavra ungida para você, e o Espírito Santo usa ele, mas por você estar bloqueado, por você não crer, sabe, que o Senhor podia mudar a situação. Talvez você está dando ouvido muito à sua alma. Talvez é hora de você dar ouvido à palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Talvez é hora de pararmos de ouvirmos coisas como essa e ouvirmos o Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Sabe, Jairo estava ali focado, irmão, na sua busca, focado na sua fé, sabe, de uma forma tremenda, sabe, teve ousadia até mesmo dizer para Jesus. Ele chegou ao ponto até de dizer para ele o que Jesus deveria fazer.
Ele estava tão focado assim, tão firme, que ele solta lá uma gafe, né? Você olha lá mandando Jesus fazer o negócio. Faz isso aí para mim. Vai lá na minha casa e ora pela minha filha. Põe a mão sobre ela. Ele disse, olha, vai na minha casa e põe a mão sobre a minha filha. Ele já dando ordem para Jesus. Mas aí você vai vendo que ele estava focado. Com certeza naquele momento não havia um desrespeito. Jesus estava ali, mas ele estava demonstrando o tamanho da fé e do poder que ele tinha em Jesus Cristo. Eu preciso que Jesus coloque as mãos sobre mim. Eu preciso que Jesus coloque as mãos sobre a minha família. Eu preciso que Jesus mude essa situação. Ele diz assim, a minha filhinha está a ponto de morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Foi o que ele disse. No versículo 23 ele diz isso. Diante de uma situação desesperadora, irmãos, a nossa fé é a maior arma. Diga fé. Diz com força, diga fé. Diz para quem está ao seu lado, fé, em nome de Jesus. Fé, meu irmão. Use essa fé que está dentro de você. Às vezes a gente fica pensando, irmãos, por que a fé não é algo que eu tenho que pedir? Por que a fé é algo que eu já nasci com ela? Por que a medida de fé é algo que eu já nasci com ela? Eu não tenho que ficar orando me dar fé, Senhor, aumenta a minha fé. E queridos, você tem um nível de fé. E esse nível de fé te faz romper no mundo espiritual. Ele te dá essa medida de fé, uma identidade no mundo espiritual, aonde você será respeitado quando você ora. Como você se sente quando você ouve versículos como esse, Jesus dizendo assim, que ele deu autoridade para a igreja, pisar em escorpiões, serpentes, expulsar demônios, e essas coisas lhe obedeceriam. Como você se sente quando você ouve textos como esse, que Jesus está dizendo, eu estou dando autoridade para você, contra todas as forças do maligno. Nós deveríamos ter um sentimento de que eu tenho autoridade. Alguém me deu uma identidade. Dá uma carteirada no diabo, né? Diabo, sai dessa situação, porque quem está mandando é eu, no nome de Jesus. Eu tenho autoridade. Foi-me dada autoridade contra esse mal. Foi-me dada autoridade contra essa doença. Foi-me dada autoridade contra essa enfermidade. Foi-me dada autoridade contra essa situação. E eu estou ordenando no nome de Jesus que me foi dada autoridade. Eu não aceito mais. E aqui acaba o ciclo do diabo. Aqui acaba a guerra. Aqui acaba a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Quem aqui entende usar autoridade? Amém, querido? Não adianta ter poder, irmãos, porque a igreja está buscando poder. E não entende da autoridade. Precisamos usar de autoridade. Também, o poder é maravilhoso. Mas nós precisamos ter autoridade. E Jairo, ele fala da autoridade de Jesus. Jairo fala da autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos crer, irmãos, e colocar nossa fé em ação. Quarto, uma coisa interessante aqui, que a gente consegue detectar, foi que ele não desanimou. Irmãos, essa história é engraçada, porque Jesus desce ali na praia, e ele vai em direção com Jairo até a sua casa, mas no meio do caminho, Jairo já estava tão... O tempo dele, a filha estava a ponto de morrer, passando mal. Assim estava terrível. E Jesus para ter aquele tempo ali com a mulher do fluxo de sangue. Quem lembra dessa palavra? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela entra no meio da multidão, toca em Jesus, e Jesus grita, quem me tocou, toda aquela confusão. Passou um tempo. Agora você imagina, quando a gente fala em multidão, não estamos falando de 50, 60 pessoas. Multidão, irmãos, era a cidade inteira vinha para ser curada, porque descobriram que tinha alguém que só tocar neles as pessoas eram curadas. Multidão de pessoas. E aí, para descobrir quem tocou, descobrir quem fez aquilo, e os discípulos tudo preocupados com Jesus, tentando ajudar Jesus, e todo aquele tempo foi passando, e Jairo ali do lado, vendo tudo aquilo, porque eles estavam indo para a casa de Jairo. De repente a notícia chega.
Uma má notícia. Mas escute. Aqueles que estavam ali cuidando da filha de Jairo, eles vieram e trouxeram uma notícia terrível. Jairo, a menina morreu. Sua filha morreu. Não adianta mais Jesus ir lá. Não adianta mais levar Jesus. Sabe, irmão? Em outras palavras, toda a disposição de Jairo, na visão dele, tinha falhado. Se você prestar atenção, ele não havia conseguido um milagre. Tudo que ele estava buscando ali, irmãos, era um milagre. Naquele momento a filha morre. Não havia mais conseguido um milagre, com tanta fé e disposição que ele tinha ido buscar. Mas Jairo era diferente. Sabe, ele mostra uma fé impressionante. Você precisa ler essa história na sua casa. Jairo mostra uma fé impressionante, irmãos, que a igreja de Jesus precisa ter, que nós precisamos ter, irmãos, para as segundas-feiras da nossa vida, para as terças-feiras, para as quartas, para as quintas-feiras da nossa vida. Uma fé impressionante, que não desiste, uma fé que não larga, uma fé que não deixa o milagre, que persiste. Enquanto outros estavam pedindo que Jesus não fosse, mas incomodado, alguns estavam rindo e falavam que Jesus ali, olha, não adiantou nada, sabe? Mas Jesus, de repente, Jesus diz assim: olha, a menina está dormindo, fica tranquilo. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: a nossa fé vai liberar uma palavra da boca de Jesus a nosso favor. E o que Jesus diz não é o que o mundo está dizendo, não é o que a situação está dizendo nesse momento que você está passando, mas é o que Jesus diz. Eles chegaram e disseram: a menina morreu. Jesus diz: não morreu. Não morreu, não morreu, está dormindo. Sabe, queridos, e eles vão lá. Jairo se mantém ao lado de Jesus, porque ele tinha convicção de que ele tinha ido com uma missão. Ele estava buscando aquilo, sabe, com fé no seu espírito, no seu coração. E foi com Jesus até lá, na sua casa. E o final da história todos nós conhecemos, né, queridos? Jesus entra na casa, tira todo mundo de dentro de casa, porque as pessoas não acreditavam, não tinham fé. Sabe, irmãos, eu queria dizer algo para você. Duas coisas, antes de eu encerrar essa palavra. Primeira, como você reage diante de algumas coisas que você tem ouvido. Como é a sua reação? Como é a sua reação diante de coisas que você tem ouvido? Nós temos reagido, irmãos, de formas terríveis às vezes, diante de coisas. Quando você ouve: morreu, não tem mais jeito, não vai dar certo, não tem mais solução. Como nós temos reagido? Eu vi um vídeo hoje e aquela moça estava dizendo assim, que Deus está buscando uma geração de Samuel. Sabe qual é a geração de Samuel? Uma geração com ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Pare de ouvir o que a multidão está dizendo e ouça o que Jesus está dizendo para você. Foi isso que Jairo fez. Jairo não ouviu os mensageiros: ela morreu, não tem mais jeito. Mas Jairo decidiu ouvir. Jesus disse: ela está dormindo. O que Jesus fala a respeito do seu problema? O que Jesus fala a respeito da sua família? O que Jesus fala a respeito dessa situação que você está vivendo? Procura descobrir o que Jesus está falando sobre isso. Qual é a palavra de Jesus? Sabe, busque na palavra de Deus, busque com a sua liderança, busque com o seu pastor, o seu líder de célula. Ele, usado por Deus, vai trazer uma palavra para você e mostrar para você o que realmente Jesus está dizendo. Mas ele creu na palavra de Jesus, irmãos. Essa é a verdade. Em reuniões como essa, nós temos que sair daqui, irmãos, confiando e crendo na palavra de Jesus. Reuniões como essa, temos que sair daqui confiando que a semana será diferenciada na nossa vida, porque nós recebemos aqui algo do Senhor claro, direção clara do Espírito de Deus no nosso espírito. Precisamos, irmãos, aprimorar o nosso espírito, aprimorar os nossos ouvidos, para ouvirmos o que Deus diz para nós, o que a palavra de Deus, o que a promessa de Deus garante para a nossa vida.
Quem está entendendo, queridos? Por quê, pastor? Porque então nós vamos chegar nesse último ponto aqui. Porque depois de todas essas etapas que você viu Jairo passar, ele chegou numa etapa chamada a etapa do milagre. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Nós muitas vezes invertemos. Nós queremos ir direto ao milagre. A gente não quer passar por essas etapas do clamor. A gente não quer passar por essas etapas de confiar quando vem a má notícia. A gente não quer passar pelas etapas, irmãos, de ser persistente, de engrossar o caldo, sabe, de sair da zona de conforto. Nós não, que a verdade é que nós queremos ir direto, irmãos, para o milagre. Se a gente sabe que tem alguém lá não sei aonde profetizando, eu vou lá porque o caminho é mais fácil. Um profeta falar comigo, colocar a mão lá e falar: ó, Deus está falando que um milagre vai vir. Irmãos, tem muita gente cortando o caminho do milagre, achando que isso aí é a resposta. Escute o que eu vou te falar. Para o milagre existem caminhos. Para o milagre existem caminhos. Nós não podemos inverter o caminho. Existe esse é o caminho. Se você quer saber como chegar à vitória, você precisa ler a história de Jairo. E você vai ver que cada etapa que ele passou, cada momento que ele passou, irmãos, isso foi dando a ele, irmãos, uma garantia de milagre. E foi por causa disso que no final da história, Jairo viu um milagre na sua casa. Jairo viu a história da sua vida mudada. Porque nós não podemos, irmão, cortar caminho. Diz para o teu irmão: não corta caminho, em nome de Jesus, irmão. Irmãos, não encurte o caminho. Não aceite cortar o caminho. Paga o preço em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Jesus está falando hoje para você: paga o preço. Deixa o Espírito Santo olhar para você e encontrar em você alguém que está firme na fé. Olha para mim, eu quero te falar uma coisa. Eu nem anotei aqui, mas o Espírito Santo está trazendo. Quando Jó, irmãos, que confiava em Deus, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro em tudo na sua vida. Em tudo ele era íntegro. Um momento da sua vida chegou o pior dia, que ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, tudo de uma vez só, ficou pobre. Uma doença tomou conta do seu corpo, diz a Bíblia. Olha para cá, irmãos. Uma doença tomou conta do seu corpo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, irmãos, que ele fedia carne podre a 30 metros de distância, por causa daquelas feridas podres. A carne estava apodrecendo. Os amigos vieram e abandonou. A esposa, todo mundo abandonou. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que Jó não desistiu. Jó não desistiu. Ele foi passando pelas etapas. Todas as etapas que foram vindo, ele foi confiando, ele foi crendo. Não amaldiçoou, não deixou Deus. Ele chegou a um ponto de dizer assim: olha, eu vim nu, se precisar eu vou embora nu. Eu não sei qual é os seus planos, Deus, mas eu sei, Senhor, que o melhor do Senhor é para a minha vida. Se está acontecendo, o Senhor tem algum plano. E eu quero, no meio de toda essa confusão que eu estou passando, no meio de toda essa dor que eu estou passando, eu não vou deixar de confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou me abalar, eu não vou desistir da minha fé. Eu vou continuar crendo que Tu és o Deus perfeito, que Tu és o Deus santo, o Deus que cria todas as coisas. E no final da história, passando por todas as etapas, você descobre que Deus dá em dobro para Jó. Tudo que ele tinha, ele tomou novamente, ele ganhou novamente em dobro. Por quê? Etapas. Não encurtou o caminho. Não cortou o caminho. Saiu da zona de conforto. Decidiu fazer o que muitos não querem fazer. Porque é preferível, irmão. Você acha que eu não gosto de pegar o copo d'água e botar na minha televisão lá? E que um pastor ore e que eu beba aquele copo d'água? Pronto, resolveu o meu problema. Zona de conforto. Não é assim. Tem um preço que a gente tem que pagar, irmãos. Tem o preço da fé. Tem o preço do jejum. Tem o preço da oração. Da palavra. Cobertura espiritual. Pastor. Cola.
no líder, cola no pastor. Sabe, queridos, Jairo colou em Jesus e passou por essas etapas. E a Bíblia diz que então ficaram, Marcos capítulo 5, versículo 42, diz que eles ficaram todos de sobremaneira admirados pelo milagre que Jesus fez. Eu quero profetizar que essa semana, muita gente que viu você semana passada com tanta dificuldade, vai ficar admirado com o que Jesus vai fazer na sua vida. Mas não porque eu estou falando, e não porque você está aqui nessa casa, recebendo essa palavra, porque essa semana você vai sair da sua zona de conforto, porque essa semana você vai buscar Jesus, você vai fazer o que Jairo fez, o que Jairo está nos ensinando a fazer. Essa atitude, essa movimentação vai fazer isso. Eu sei que muitas pessoas não têm vencido e elas têm sido vencidas pelas suas situações. Eu escrevi isso aqui, que às vezes são desesperadoras, mas elas poderiam estar colhendo um fruto da sua fé. Poderiam estar colhendo fruto da sua fé. Poderiam estar vendo milagres acontecerem. Poderiam estar glorificando a Deus pelos seus milagres. Mas por que elas não fazem isso? Por que elas não fazem e não glorificam pelo cuidado de Deus? Porque, irmãos, é mais fácil escrever para alguém orar, é mais fácil a gente ficar na zona de conforto do que a gente sair dessa zona de conforto. Do que pagar um preço que dói muitas vezes. Guerra é guerra. Ou você vence, ou você é vencido. Ou você usa as armas, ou as armas virão contra você. Quem está me entendendo? Vamos orar. Creio que o Espírito Santo falou com você. Baixe a sua cabeça. Baixe a sua cabeça.